Olá, viajantes! O relato de hoje é uma história real, mas deixo a critério de vocês acreditar ou não. O que acontece quando tomamos decisões sérias, mas com a cabeça cheia de álcool? Essa é uma dessas histórias, que o arrependimento veio depois, e não havia mais nada que pudesse ser feito. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Fiz um pacto quando estava embriagado. Vamos ao relato. Atualmente estou passando por um dos momentos mais tristes e sombrios da minha vida. Minha namorada me deixou. Antes de pegar todas as coisas do meu apartamento, ela me disse que eu era um narcisista que nunca veria além do meu nariz, me dizendo que ela se sentia sozinha ou que eu passava muito tempo com meus amigos e não prestava atenção nela. Pensei que ela iria superar isso e que iria se acostumar que tenho uma vida além dela, mas não foi assim. Eu a deixei imaginando que seria mais fácil esquecê-la, ou que Miranda, minha ex, perceberia seu erro e me procuraria, pois ela me disse várias vezes que eu era sua alma gêmea. E eu acabei acreditando em tudo isso. Depois de um mês de término, e sem ela me ligar ou mandar mensagens, eu soube que ela finalmente tinha falado a verdade. Por outro lado, nessa época, as coisas em minha casa estavam piores. Meus pais brigavam o tempo todo. Inclusive, chegaram a golpes. O divórcio era inevitável. Sempre pensei que o culpado era meu pai, pois ele tratava minha mãe como se ela fosse uma mulher da rua. Ele a insultava o tempo todo. Quando ela saiu de casa, lhe pedi explicações. Perguntei por que ele estava tão filho da P com uma mulher que deu a ele os melhores anos de sua vida, além dos filhos. Aí meu pai desabafou e me contou toda a verdade. E foi quando eles começaram a brigar. Começaram desde que ele soube que minha mãe estava saindo com outro homem. No começo ele ouviu rumores, mas quando ele viu, com seus próprios olhos, os dois estavam comendo em um restaurante e ele os viu. Eles se beijaram e bem, eles não pareciam aqueles namorados melosos. Meu pai não quis fazer uma cena e ele esperou que ela voltasse para casa para confrontá-la. Minha mãe é uma manipuladora de primeira classe. Ela tentou convencê-lo a ficar juntos por nós. Quando ouvi isso, foi uma manobra muito boa, mas a verdade é que os filhos dela já estão crescidos. O mais novo dos meus irmãos tem 30 anos. Porém, meu pai tentou fingir que nada estava acontecendo, mas não conseguiu continuar. Estava farto e ferido da mentira. Minha mãe se foi da casa e com ela foi meu irmão mais novo, chamado Kevin. Estávamos todos do lado do meu pai, até meu irmão mais novo, mas nas palavras dele, minha mãe nunca deixaria de ser a mulher que o trouxe ao mundo. E o mínimo que ele poderia fazer era apoiá-la naqueles momentos difíceis. Outra coisa que vocês devem saber é que minha família é um pouco abastada. Meus pais acumularam bens e uma certa fortuna. Entre os dois, conseguiram construir uma rede de sapatarias e se deram muito bem. Então, para todos, foi uma surpresa quando minha mãe entrou com uma ação judicial para tirar até o último do meu pai. De verdade, isso era não ter vergonha. Minha vida estava desmoronando, sem que eu pudesse evitar. Comecei a rir do quão absurda era a vida. Perguntei-me por que as pessoas se esforçam tanto para prolongá-la, se na maioria das vezes estamos sofrendo, e há muitas pessoas que vivem a maior parte da vida na pobreza, trabalhando dia após dia, com o propósito de sair da miséria, e quando estão prestes a fazê-lo, eles morrem. Vamos encarar, viver é uma merda. Eu estava pensando muito sobre isso, e uma tarde peguei o carro e saí para comprar cervejas e cigarros.
Coloquei uma música e terminei ficando bêbado. Entre o álcool e meu desinteresse pela vida, lembrei de algo que li quando era adolescente. Naquela época me interessei por muitas coisas sombrias. Gostava de pensar na existência de demônios, que eles marcam o destino das pessoas. Embora eu tenha pesquisado muito sobre o assunto, nunca ousei tentar uma invocação. Tinha vários livros que ilustravam como fazer, o tipo de óleo que você deve usar, os incensos e o nome de toda a corte demoníaca. Não sei porquê, naquele momento me lembrei do nome de um dos demônios. Seu nome começa com B. Algo me chamou a atenção sobre ele. Era seu poder supremo. As pessoas acreditam, erroneamente, que Lúcifer é o príncipe dos demônios. Mas isso não é verdade. Lúcifer está no portão do inferno e é o primeiro demônio que a maioria das pessoas encontra devido à sua posição baixa. Os demônios mais poderosos não se deixam ver e nem o nome dele é pronunciado em vão. Quando você se encontra com Lúcifer, é porque você vai se preparar para algo mais forte. Ele te testa, dependendo da sua convicção e do quão comprometido você está em se render para ele. Eu não precisava fazer acordos com demônios de classe baixa. Eu sabia o nome de B e sabia seu nome e influência no mundo, principalmente nesse mundo que é baseado em mentiras e enganos com Satanás. Eu não queria me envolver. Caso você não saiba, ele é o verdadeiro príncipe do inferno e tem outros demônios em sua posição. Enfim, eu estava bêbado. O único nome que me veio à cabeça foi de B e comecei a chamá-lo. Fiquei repetindo o nome dele compulsivamente, enquanto dirigia em um estacionamento público. Quando cheguei à minha casa, me tranquei no quarto e acendi velas, incensos e joguei sal no chão. Prometi ao diabo que seria seu seguidor mais fiel. Dei a ele minha vida em troca, que ele me concedesse duas coisas: que minha namorada voltasse para mim, que ela me amasse mais do que a si mesma e que nunca mais pensasse em me deixar. A segunda coisa foi que eu queria ver minha mãe rastejando no chão como uma serpente ou um verme nauseabundo, que ficasse na miséria, que eu a visse sofrer tanto quanto meu pai, já que toda a minha família estava sofrendo por causa dela. Eu fiz tudo o que lembrei que era necessário para fazer, enquanto continuava me afogando em cervejas, até que finalmente perdi a consciência. No dia seguinte, minha cabeça doeu muito. Tive flashbacks do que vivi durante o ritual. Por exemplo, tive a sensação de ter falado em outro idioma, um que não conhecia, e que minha voz era muito mais profunda do que o normal. Talvez tenha sido produto do efeito do álcool, e eu não prestei tanta atenção assim. Durante a semana, fiquei esperando um sinal que minha oferenda foi aceita. Por exemplo, andei perto de Miranda para ver se ela estava me procurando, mas ela continuou me ignorando. Minha mãe continuou com a ação judicial. Minha vida ainda não fazia nenhum sentido, mas pelo menos eu sabia de uma coisa. Era que pelo menos naquele momento eu não me arrependia de ter oferecido a minha vida em troca de ter alguma satisfação. Passou quase um mês em que tive que investigar um pouco mais sobre B. Aprendi que ele era um deus primordial, que existia há eras e que era muito mais poderoso do que eu pensava. Muita ingenuidade da minha parte pensar que um ritual feito em estado de embriaguez teria algum efeito. Quando eu estava tirando da cabeça a ideia de que eu iria conseguir algo, foi aí que recebi a ligação da Miranda. Foi casual. Ela falou que sentia minha falta e que se poderíamos nos encontrar para conversar como amigos. Aceitei com indiferença, mas por dentro estava pulando de felicidade. Fomos jantar e naquela mesma noite fizemos o melhor sexo que já experimentei até agora. Eu sabia que minha oferta foi bem recebida e que a partir daquele momento
Eu iria aproveitar o que me restava de vida. 2 meses depois, começamos a ver os primeiros resultados da ação. Eu não quis ir, mas meu irmão Kevin disse que minha mãe estava com problemas. Ela estava perdendo o processo e também estava ficando sem dinheiro. Perguntei se ela estava infeliz e ele me respondeu que sim. Vocês não podem imaginar o prazer que senti. Esperava que fosse apenas o começo. Quanto mais lia sobre esse demônio, percebia que havia tomado uma boa decisão, porque nos livros de demonologia o descreviam como uma entidade protetora que ajudava a viver plenamente a sensualidade e também é defensor de outras forças das trevas. Até aquele momento me senti muito bem, tudo estava indo conforme meus planos. Fiquei feliz até que as coisas começaram a mudar. Não sei se vocês vão acreditar no que vou contar, mas juro que foi dessa maneira. E assim, uma manhã acordei e era 5 de abril. Vi minha namorada e depois eu estava assistindo um filme, quando de repente acordei na cama, como se o dia recomeçasse do início. Depois estou jantando e quero ir ao banheiro. E quando saio, estou na escola. Não sei como chamar isso, mas é como se o tempo ou os dias se cruzassem no meu caminho. Às vezes penso que estou enlouquecendo, e esse sentimento me consome por dentro. Isso me levou a pensar que talvez eu esteja fazendo coisas que não percebo, e obviamente tenho medo. Em algumas noites ouço do lado de fora da minha casa como se fossem asas gigantes. São muitas. Sei bem que não são pássaros, mas sim a legião de demônios de pássaros que me vigiam e observam cada um dos meus passos. Tentei buscar ajuda de uma santeira famosa aqui da capital. No começo, não queria contar a ela o que fiz, só disse que estava procurando por ela porque tinha uma entidade maligna que estava me perseguindo. Mas não funcionou. Eu pude ver que a senhora estava muito desconcertada e disse que ela nunca tinha sentido uma energia demoníaca daquela magnitude. Ela me pediu para ser honesto e revelar o nome do demônio que estava ligado a mim. Não teve jeito, tive que contar o pacto e que agora eu estava procurando uma maneira de revertê-lo. A santeira me ouviu com atenção e conforme eu avançava a minha história, seu rosto foi ficando deformado. Então, ela me disse as palavras que eu estava com tanto medo de ouvir. Seu pacto é inquebrantável. Quando você invoca um demônio desse poder, não há nada na terra que possa quebrá-lo. O tempo em que os seres divinos ou infernais se movem é diferente do nosso aqui. Um dia pode passar, mas lá é uma eternidade. Seu pacto agora está nessa eternidade, a qual nós, meros mortais, não temos acesso. O pacto será cumprido e alcançará suas consequências finais. Vá, ele lhe dará o que você pediu em troca. Ele aceitará o que você ofereceu. O único que resta é esperar. Existem pessoas que são tomadas pelos demônios como protegidos e aliados. Eles recebem anos de vida em troca da realização de determinadas tarefas e ações. Por exemplo, formar cultos, seitas, atrair seguidores. Mas não se engane, mesmo que você consiga prolongar um pouco a sua vida, na realidade, você vai ser escravo do ser demoníaco, já que sua vida pertence a ele. Eu saí daquele lugar e derramei lágrimas. Tenho medo, mas ao mesmo tempo espero que algo aconteça por causa da minha paranoia. Quase não vejo minha família ou minha namorada. Neste momento, estou em uma encruzilhada. Não sei se continuar lutando para me libertar ou aceitar meu destino. Não quero ser hipócrita com vocês. A verdade é que não me importo de formar uma seita ou trazer mais pessoas se isso vai salvar a minha vida. Estou enviando minha história antes de fazer minha segunda oferenda. Agora pretendo pedir a esse demônio primordial que me tome como seu instrumento na terra e que farei tudo o que ele me pedir.
e ninguém se esforçará mais do que eu para adorá-lo e levar seu conhecimento às pessoas próximas. Só espero que não seja tarde demais. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.